Muito trabalho pela frente. É assim que o Pedrinho classifica o atual momento, o qual o Vasco da Gama vivencia. Iremos falar muito aí sobre o atual momento do Vasco da Gama, o Vasco aí prestes a fazer um anúncio histórico de impacto, que é o retorno aí do Felipe Coutinho, um retorno que vai abrir portas aí para o Vasco da Gama e que vai possibilitar com que a gente tenha novamente o crescimento aí do sócio torcedor. Vamos falar bastante aqui sobre algumas negociações que também estão em curso. Ontem, inclusive, o Paulinho, que joga no Galo, se manifestou, nosso cria, sobre a chegada aqui do Felipe Coutinho, e não para por aí. A gente não pode se esquecer que a gente tem um processo também na Justiça aqui do Rio de Janeiro, o processo que simboliza 777 Partners, e nós não podemos abaixar as nossas guardas aí com relação a isso. Vamos atualizar como que está esse movimento aí de rescisão de contrato com a 777. O Pedrinho que pode pegar um aporte aí antecipado de 300 milhões de reais. A gente vai explicar para vocês aí no tocante do name rights. E claro, a gente vai falar aqui sobre a situação do treinamento do Álvaro Pacheco ontem, que chamou muito a atenção. Então, eu peço a você para colocar muita atenção no nosso vídeo, compartilhe esse vídeo que é importantíssimo, se inscreva no nosso canal para que a gente possa ter voz ativa contra essas pessoas que mal fazem ao Vasco da Gama, tá? E, gente, é um momento que não é de oba-oba, é um momento que é de muito, muito trabalho, porque a situação do Vasco é uma situação muito, muito tensa economicamente aí na parte financeira. Vamos lá, vamos começar falando aqui sobre o treinamento do Álvaro Pacheco. Treinador que está mostrando ter muita disposição, muita energia. Essa paralisação foi muito boa para o Vasco da Gama, para a gente recuperar alguns atletas. O Álvaro Pacheco vai ter aí mais uma semana para poder trabalhar, para verificar qual será o melhor esquema tático e os melhores jogadores que estarão em campo no dia 2 contra a equipe do Flamengo. E o seguinte, né? O Álvaro Pacheco tem sido muito elogiado aí pelos atletas do Vasco da Gama. Uma informação aqui sobre Gary Medel, tá? O Gary Medel, ele deve ter nova oportunidade aí no elenco do Vasco da Gama. Isto porque essa semana houve uma especulação de que o Medel poderia estar a caminho aí do Boca Juniors. Só que a janela só abre em julho. O Medel tem contrato com o Vasco até dezembro de 2024. O empresário do Medel falou que ele cumpre o contrato até dezembro. O que eu acho é o seguinte, né? Se não pintar uma rescisão de contrato, ninguém vai investir dinheiro no Medel. O Medel que já pode assinar um pré-contrato a partir de junho com qualquer outra equipe, tá? Então, esta é a situação aí de momento. O Medel deve ser aproveitado aí. Bom, agora falando sobre a situação aqui de jogadores, né? Claro que o assunto é o Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho está muito próximo aí de anunciar a rescisão de contrato com o Aston Villa. Então, isto significa dizer que efetivamente ele viria de forma definitiva para o Vasco um contrato aí de 2 anos, né? Inclusive, hoje haverá uma reunião em São Januário entre o Coutinho e o Pedrinho. Isso mesmo,
para poder sacramentar essa situação. Ontem, na chegada do Coutinho, ele deixou muito claro que todo mundo já sabe, e haverá um acordo aí com o Vasco da Gama. Evidente que chegada do Felipe Coutinho aqui no Vasco abre portas para coisas maiores, né? Para patrocinadores. Todo mundo vai querer colocar sua marca na camisa do Vasco da Gama, um jogador que é reconhecido mundialmente. A gente verá aí também um salto aí do sócio torcedor gigante, né? Porque o Felipe Coutinho vai ser o garoto propaganda aí dessa situação do sócio torcedor e vai agitar muito aí, porque agora o torcedor ele está vendo retorno. Quando o torcedor ele vê retorno do investimento dele, a tendência é que ele se anime. Mas a situação não deve ficar apenas aí no Felipe Coutinho, tá? O Coutinho teria feito um pedido por retorno aí do Souza. O Souza não está bem lá no Istambul, né? É reserva, tem uma média lá de 38 minutos apenas jogados, né? Não está bem lá. E apesar dele ter fechado com essa equipe aí no ano passado, não está descartada a possibilidade do Souza retornar aqui no Brasil. Aquela situação, o pessoal diz assim, o Souza é melhor do que o Zé Gabriel, é melhor do que o Gumboa, é melhor do que o Galdames, concordo, né? Mas o Souza está muito longe de ser aquele jogador que a gente conhece pelos números dele lá no Istambul e nos outros times que ele passou aí nos últimos anos, tá? A situação do Gustavo Cuejá caminha muito bem, né? O Pedrinho cuida dessa formalidade dessa situação, e a gente pode ter também a chegada aqui de Gustavo Cuejá no Vasco da Gama, que seria aí um reforço de impacto. Ontem, o nosso Paulinho veio a público, se manifestou aí, né, com relação à chegada do Felipe Coutinho aqui no Vasco, né, e a torcida do Vasco ficou pedindo ali o retorno ali do Paulinho, e ele já disse que um dia vai voltar a vestir a camisa aqui do Vasco da Gama. Então, o Paulinho ficou muito animado e é o que eu falo, essa situação abre portas para coisas boas. Bom, e aquela situação, o momento não é de oba-oba. Hoje pela manhã eu vi aí muitas pessoas dizendo que é uma nova era, está longe de ser uma nova era. O Vasco vive uma crise financeira aí sem precedente, né? O Pedrinho está tentando arcar a situação ali com os fornecedores, né? Com os salários, manteve, por enquanto, tudo em dia, né? E o Vasco pode receber uma antecipação de 300 milhões de reais aí com relação ao name rights do estádio de São Januário, tá? O acordo com o seu Lamáquia pro name rights já está sacramentado aí. Agora, a única dúvida que o Vasco da Gama tem é se vai pegar esse dinheiro agora como forma aí de aporte ou se o Vasco vai pegar depois que as obras de São Januário começarem aí. Portanto, 300 milhões de reais aí antecipados, que daria um alívio muito grande financeiramente aí para o Gigante da Colina tocar o seu futebol. Bom, enquanto isso, a batalha judicial com a 777 Partners, ela segue a todo vapor. E, gente, encarecidamente, não é porque chegou Coutinho, não é porque pode chegar aqui o Cuejá, que a gente vai baixar a guarda. Jorge Salgado e companhia precisam ser punidos. O processo vive fase de perícia judicial. E, pelo que a gente está tomando conhecimento aí, há coisas obscuras. O Josh tinha um sócio aqui no Brasil, que a gente imagina quem é esse sócio, mas que a gente não pode falar para não atrapalhar aí o curso aí do processo. As coisas estão caminhando para uma rescisão contratual, certo? O Vasco, nos próximos dias, vai ingressar com uma ação pedindo a rescisão de contrato. O Pedrinho tem interesse
de retomar 100% aí das ações da Vasco SAF, para que ele possa renegociar um novo contrato aí e vender parte aí do futebol. Acho que essa situação aí não deveria ser feita com tanta pressa assim, mas de um jeito ou de outro, né, ele já botou na cabeça que tem que vender, então a gente coloca aí para vocês essa situação da 777, né, uma rescisão de contrato vindo por aí, o Vasco ficando livre para poder negociar com uma nova empresa aí e tocar o seu futebol na medida aí do possível. Certo, pessoal? Então, notícias boas, mas com os pés no chão, porque é uma longa estrada. A gente, para limpar essa merda que foi feita aí pela 777, vai demorar anos, né? Então, um momento de muita e muita responsabilidade. Agradeço pela sua atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!